Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem tá chegando, eu sou o Eric. Eu sou o Amil. Bom galera, hoje vamos trazer uma matéria que é o seguinte. Vamos ver se os inscritos vão lembrar do Eric fazendo uma brincadeirinha com a BMW. E você teve uma dificuldade com a BMW, que era o quê? O freio, a questão do freio, que é um elemento crucial no drift, rapaziada. Então, bora pra vinheta. Bom galera, retornamos aqui para dar umas dicas para vocês aí e pro Eric também relembrar um pouquinho, tá? Mas vou nos explicar qual a diferença de você usar o freio de mão e o freio do pé, tá? Bom galera, é o seguinte, quando é que se usa o freio do pé e não o freio de mão, tá? Porque é o seguinte, na BMW, galera, é o seguinte, como vocês já acompanharam, o carro é automático, não tem embreagem, ele tem o freio de mão, só que o freio de mão, além de não funcionar tanto, porque é claro, galera, entenda o seguinte, a BMW, o freio de mão dele é um freio de estacionamento, sim, entendeu? O carro está parado, aí você puxa o freio de mão e ele vai manter o carro parado. Ele não é um freio para frear o carro, para o carro em movimento fazer parar. Ele não é para isso. Ele é um freio para quê? Para manter o carro parado. Está parado, travou, vai continuar parado. Para isso. Então é claro que a eficiência, quando eu falo que a eficiência do freio de mão da BMW é ruim para drift, mas para o carro original, para que ele foi desenvolvido, ele funciona, eficiente, funciona, você entendeu? Então para o drift não é bacana. Por quê? Como eu expliquei. Então na verdade, galera, os freios de mão, por exemplo, tá? Do Lexus que usamos, o freio de mão original, ele é bem eficiente também para drift, tá? Principalmente no Japão, porque lá no Japão o que fazíamos lá? Pegava a sapata de freio de mão original, tirava e colocava um esportivo, tá? Quer dizer, um mais eficiente para frear. Aqui no nosso Lexus estamos usando o freio de mão, a sapata original ainda. Até então não precisamos trocar até então, tá? Então como que funciona? É o seguinte, quando você vem com o carro, tá galera, exagera um pouquinho, tá? Para fazer a entrada, se você, que não mostrei para o Eric, travar no freio do pé, o que acontece com o freio do pé? Quando você freia, ele freia praticamente 70% dianteira e 30% traseiro, tá? Então, como que funciona? Quando você dá a freada, ele ele apoia na dianteira, ele põe o peso na dianteira e a traseira fica leve. Por isso que normalmente, tá galera, já adiantando para vocês, quando o seu freio de mão não está muito bom, normalmente, o que as pessoas que têm experiência te ensinam? Dá um tranco no freio do pé. Por quê? É aquilo, você vai tirar o peso da traseira, aí quando você estiver puxando o freio de mão, fora que aqueles 30% que dá aquela assistência na traseira, ele vai travar, você ainda ele chega a travar, então você dá esse tranco, tá? Então essa é uma técnica que ensinamos quando o freio de mão não está quicando muito, porque então, lembrando, você dá pisa no freio do pé junto, ele transfere o peso para a dianteira, a traseira fica leve, fora que o freio do pé também ajuda e chega a travar a traseira, tá? Então qual que é a diferença de você usar um e o outro? Vamos supor que você tem um freio de mão eficiente, tá? Quando você puxa o freio de mão, galera, a roda trava, tá? Então, obviamente, se o carro estiver de lado e a roda travar, sabe o que acontece? O carro arrasta de lado, mas ele não tem projeção para frente, ele só tem a tendência, porque você está contra-esterçado, o carro está assim, a traseira está travada, o que o carro faz? Ele sai de lado, então pode ver que ele vai arrasta, ele tem arrasta.
Aí quando você solta o freio de mão e acelera, o carro vai para frente, aí o carro entra na curva, tá? Então, só que se você hoje só usa, que nem eu falei com o Eric, o freio do pé, quando você não tem o freio de mão, ele ajuda, mas não tem a eficiência do freio de mão. Até porque ele vai fazer o carro endireitar também. Né? Exatamente. Porque se você vier, que nem eu falei para você, você tá de lado, tá? Você jogou no peso, que nem a BMW, ele jogou lá, jogou a BMW de lado. Se o carro estiver arrastando, o carro estiver indo para a curva, está entrando antes da curva, quando você puxa o freio de mão, ele faz o carro arrastar, aí você sai um pouquinho da curva, aí quando você acelera, você está no traçado correto. Quando você faz isso no freio do pé, é ao contrário, porque o freio do pé ele segura muito mais do que o freio de mão. Sim. Porque o freio de mão só arrasta, você vai continuar arrastando. É claro que perde um pouquinho de velocidade, mas não tanto quanto o freio do pé. Porque tanto é que se hoje, às vezes, que não falei, às vezes você exagera para entrar na curva. Tem muitas pessoas que só usam o freio de mão, só que aí o carro vai abrir demais. Porque ele esquece de segurar, o que vai segurar, tirar a velocidade realmente com bastante eficiência, é o freio do pé. E não o freio de mão. Porque o freio de mão é só a traseira que está freando e está travado, está deslizando. O freio do pé não, ele segura a frente, e a frente é onde segura mais o carro, você entendeu? Então quando você exagera um pouquinho e vai entrar na curva, muitas pessoas têm a mania, vou segurar no freio de mão. Sim, ele vai tirar um pouquinho de velocidade, mas às vezes ele não tira tanto a velocidade, que as pessoas acabam, mesmo segurando o freio de mão, acabam espalhando e indo para Quixaça. Mas por quê? Porque esqueceu de pisar no freio do pé. E tem aqueles também, tá galera, que eu já expliquei anteriormente, que ele exagera para entrar na curva, ele esquece de travar. Por quê, galera? Quando você pisa no freio do pé, a traseira vai parar de vai começar a tracionar. Por quê? Porque ele não está travado, você entendeu? Então, quando você exagera, você não pode esquecer de travar no freio de mão. Por quê? Para continuar esfregando a traseira. Porque se você não puxar o freio de mão, só pisar no freio do pé, o carro vai endireitar. E não tem o que fazer, não tem milagre que faça falar assim, só no freio do pé. Não, tem momentos, galera, que o freio do pé não tem milagre. Que nem quando eu mostrei para o Eric lá, é o seguinte, na transferência de peso, você, tipo assim, quando você está indo para o carro, você está indo para o carro de assim, aí nessa transferência, nessa transição, você dá aquela pisada no freio do pé, para quê? Para te jogar o peso para frente, naquela jogada de peso para frente, aí quando jogar, você tirou um pouquinho da velocidade do carro, para quando você acelerar do lado de cá, o carro continuar fritando o pneu, porque você jogou o peso para frente, a traseira fica mais solta, aí quando você acelera, o carro vai para lá. E outra, tem menos velocidade. Aí quando você acelera, para esfregar a roda é muito mais fácil do que quando você está com o carro muito rápido. Você entendeu? Então é isso que eu falei, porque daí o Eric chegou e falou assim, não é que o negócio funciona? Sim, porque isso aí é física. Você entendeu? É uma coisa de física. Então só que é o seguinte, você tem que ter um momento certo para você poder fazer isso. Porque se você não frear no momento certo e acelerar no momento certo, não vai adiantar de nada, você entendeu? Porque daí se você freia e acelera no lugar errado, pode ver, que algumas vezes o carro começa a sair de frente. Por quê? Porque o carro não está distracionando. Ele deu a tração na traseira, aí ele começa a empurrar a frente. Aí como a frente perde a aderência no chão, o carro vai começar a sair de frente, aí não tem o que fazer. Porque é aquilo que eu falo, se você tivesse travado no freio de mão, é muito mais simples, porque daí o carro está arrastando, né? Aí nesse arrasto, aí você solta o freio de mão e vai, você entendeu? E é claro que é muito mais simples. Mas aqui nós já falamos, o freio do pé, no caso da BMW, é um quebra-galho. É tipo assim, já que não tem o freio de mão, então vamos tentar dar uma assistência com o freio do pé. Mas isso não quer dizer que o freio do pé vai substituir a ação do freio de mão, tá? Não substitui. E vice-versa. O freio de mão também não vai substituir a ação do freio do pé. Porque quando é para tirar a velocidade,
tem que se pisar no freio do pé, porque só o freio de mão não vai tirar tanta velocidade assim, tá? É claro que se você, por exemplo, eu estou entrando a 90, eu quero diminuir para 80, é claro que só uma puxada no freio de mão vai resolver. Sim. Isso é lógico, 10 km ele vai tirar. Agora 30, 40, não vai tirar. Então essa é a teoria que eu sempre uso, sempre explico. É claro, galera, sempre lembrando, sempre tem o João que vai falar assim, né, amigo, tá errado, meu. Essa forma que eu tenho de teoria é a experiência que eu tive, que eu tenho no drift. É a sensação que eu tenho quando eu estou dirigindo. E aí, Eric, por trás dos bastidores você tinha me explicado realmente a sensação que você teve. Põe para o pessoal qual é a sensação que você teve. É bem essa mesmo, quando a gente foi lá brincar com a M5, é exatamente o que acontece. Como a gente tá fazendo um zerinho, um 8, o freio do pé ele dá uma boa quebrada de galho. Mas quando você vai pegar em circuito, pista de alta, esquece, não tem milagre se você não tiver um freio de mão, tanto para fazer correção, tanto para dar uma esticada. Não tem milagre. Ou é ou não é. Exatamente. Isso que o Eric mencionou é o que é a realidade. Quando você precisar, porque as pessoas pensam que o freio de mão serve para muitas coisas. Inclusive, uma das coisas é para fazer aquela alongada, aquela abrida, quando você vê que o carro está fechando demais, você dá aquela alongada. Porque, como eu expliquei, se você vai no acelerador, o carro empurra para frente também. Ele está saindo, mas vai para frente. Quando você está saindo e trava no freio de mão, a roda está travada, ela não está rodando. Então o carro tem a tendência de sair, esfregar mais no chão. Então isso que o Eric mencionou, que é o primordial. Na pista, para você fazer drift no circuito, numa pista, vai ser muito difícil. Dá para se fazer, tá? Ninguém está falando que não dá. Tanto é que vocês viram, eu andando com a M5, eu faço. Mas não dá para fazer a correção que você faz com carro de drift apropriado, com freio de mão, embreagem, tudo. A BMW dá para tapear, dá para dar aquela quebra-galho de fazer drift. É claro que o drift mesmo perfeito é só com o carro preparado, com todos os apetrechos para drift. Bom, rapaziada, vamos finalizando o vídeo por aí. Para quem acompanhou até agora, muito obrigado. Se você não chegou agora, já vai se inscrevendo, que não custa nada. Quando for se inscrever, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que a gente vai postar. Deixa o like se você gostou do vídeo, que ajuda demais a gente. E também nunca se esqueça de compartilhar o vídeo para a rapaziada, beleza? Bom, galera, com mais algumas experiências aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Eric vamos ficando por aqui. Então, à vista.